como ser um pregador, um mensageiro, um ministro da palavra de Deus. Bom, eu vou citar 2 pontos cruciais que você deve ter em mente. Um pregador ele deve levar a mensagem de Deus para a igreja e fazer com que a igreja entenda a mensagem de Deus. Então, pontos cruciais, 2 responsabilidades de um pregador ou uma pregadora: levar a palavra de Deus para a igreja e fazer com que a igreja entenda a palavra de Deus. Então, esses são os 2 pontos mais importantes. Agora vamos falar dos 2 pontos. O primeiro ponto: levar a palavra de Deus para a igreja. Se a palavra é de Deus, vamos falar com o dono dela. A primeira coisa que você deve ter em mente é que você não deve ter apenas um discurso bonito para causar emoção na igreja. O que você precisa é ter uma mensagem que traga arrependimento, que traga renovo, que traga avivamento. E não apenas uma mensagem que causará emoção e depois paz. Através da sua mensagem, você tem que trazer mudança para quem está te ouvindo e não apenas emoções. Então, a primeira coisa é ter esse discernimento e ter o temor de Deus. Levar o que Ele quer que você leve para a igreja e não o que você quer. Aí entra a oração. Entra o jejum para ser mais sensível, matar a sua carne, ser mais sensível à voz de Deus. E uma coisa totalmente importante, já que você está falando da palavra, você tem que ser entendido. Se Deus te deu esse dom de falar da palavra, se consagre e estude a palavra de Deus. Comece a estudar mais, a ver outros pregadores, a ver estudos da palavra de Deus. Bom, o segundo ponto é a igreja entender a palavra de Deus. E para isso existem várias técnicas, né? Se você quer que a igreja te entenda, você tem que estar falando com palavras claras. Não pense, preciso falar com palavras bonitas e difíceis, não. Quando você for falar apenas para doutores, faça isso, que você será bem visto. Agora, na igreja não tem apenas doutores, não tem apenas juízes, mas tem de diversas classes. Então, você tem que falar de uma forma, usar palavras de uma forma que todos que estão te ouvindo entendam a palavra, não apenas alguns. Não podemos fazer acepção. Você tem que falar de uma maneira em que todos que te ouçam entendam. Para isso, aí já vem as técnicas, né, que você prepara antes a sua voz, para a sua garganta estiver boa. Você também prepara as suas emoções, né? Isso você pode pedir ajuda para o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendi: sempre vamos sentir temor, sempre vamos ter esse medo de pregar, até porque temos que ter esse temor. Temor é respeito a Deus. Você está ali na frente da igreja para falar a mensagem de Deus, não é brincadeira, não é algo assim para se levar de qualquer maneira. Tem que ter um consagramento, tem que ter um certo temor e respeito. Então esse temor, essa ansiedade que vem antes é para nos preparar. Não, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou falar com a igreja, com o corpo de Cristo. Então é uma responsabilidade minha. Se a gente não tivesse essa tremura antes de pregar, talvez a gente deixaria de ter o temor. Então saiba que quando você sente nervosismo, ou quando você sentir o nervosismo, é necessário para que você se prepare para falar com a igreja. Apenas o nervosismo em excesso. O nervosismo em excesso é ruim. E para isso, vem as técnicas que eu vou falar para você. A primeira coisa é prepare o seu psicológico. Não, eu vou falar o que Deus quer. Eu vou ter um rascunho, tenho um rascunho sempre. Eu gosto de usar, tem pessoas que não gostam, fica a seu critério. Mas eu, na minha opinião, principalmente para quem está no começo, ter um rascunho, ter um esboço da mensagem é totalmente essencial. A primeira coisa é preparar o seu psicológico, não focar no que as pessoas vão falar ou no que as pessoas estão fazendo. Esse é o principal, um dos principais erros. Ficar focado se a igreja está prestando atenção, se alguém está mascando bicicleta, você já começa a ficar incomodado, se alguém se levantou, você já acha que é com você, você já acha que é porque a tua pregação está ruim. E isso atrapalha na hora que a gente está dando a mensagem. Se você não cuidar do seu psicológico, é muito difícil você continuar a mensagem. Então, cuide do seu psicológico. Nosso Deus, Ele cura. Então peço para que o Senhor cure as feridas do seu coração, do seu passado, para que através da cura que Deus fizer em você, você venha curar outras pessoas. Então a primeira coisa, cuidar do seu psicológico. Outra coisa é a sua linguagem corporal. Bom, eu acho interessante, porém eu acho que não é o principal. O seu foco não deve estar na sua linguagem corporal, se você fica com a mãos paradas ou não,
Isso não fique preso nisso. Até porque se o Espírito Santo te tomar, você vai ficar preso, prendendo e impedindo que o Espírito Santo te use. Não. Se você sentir, bata palma, sentir, fala em línguas. Agora, você não pode ficar focado em apenas ter uma boa postura e falar bonito. Foque nisso. Não foque a sua mente nessas duas coisas, em falar bonito e ter uma boa postura. Os seus olhos, a sua prioridade deve estar na palavra, em levar a palavra e Deus estar com você. Uma linguagem corporal um erro que eu cometia é ficar com as mãos no bolso. Quando você vai pregar e fica com as mãos no bolso, isso costuma trazer um certo desconforto para as pessoas ou traz um traço de falta de confiança mesmo. Então, quando você tira as mãos do bolso, sempre que você dê a mensagem movimentando as mãos, isso eu digo para mim, isso me acalma um pouco. Eu falar com as mãos assim, falando e movimentando a mão, traz uma calma maior, traz ali um ar que você está explicando, né? E além disso, chama a atenção das pessoas que você está movimentando, seja com a mão parada, você vai parecer que está muito nervoso. Então, se você movimentar a mão, além de mostrar, né, ter a sua linguagem corporal de mais confiança, as pessoas vão focar mais em você. É uma coisa que eu aprendi e eu uso até hoje. E, bom, dá resultado. Então, bom, já que eu já falei aqui de técnicas, o que é um pregador, o que você tem que saber, vou falar do mais importante, que é a graça de Deus. Eu sempre fui um menino muito tímido, nossa, eu não conseguia falar nem mesmo com meus amigos, meus familiares, eu era muito fechado. Quem me olha hoje em dia pregando, falando assim, nem imagina de quem eu era lá atrás, lá no passado. Alguns 3 anos atrás, eu jamais estaria falando com a câmera como eu estou falando aqui. Eu estaria, errando milhares de vezes, não que eu não erre, né, durante a pregação, mas antigamente, uns 3 anos atrás, eu não conseguiria fazer isso que estou fazendo. E isso é totalmente pela graça de Deus, através do Espírito Santo que nos capacita. Então, algo que você tem que ter em mente, é tudo pela graça. Você sozinho não consegue, você não merecia estar onde você está e você não merece chegar aonde Deus vai te colocar. Porém, é tudo pela graça. Nós não merecíamos, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos concede. Então, foque em uma coisa, gratidão, agradeça a Deus, tenha mais gratidão, fique mais firme com o Senhor e o resto Ele vai providenciar. Então, foque na graça de Deus, foque na gratidão que você deve dar a Ele. Dê graças a Deus por onde você chegou e os seus sonhos. Aconselho você, entregue nas mãos de Deus, porque Ele sabe melhor e sabe de tudo. Eu quando comecei a pregar, eu falava, não, Senhor, eu não sei falar, eu vou errar, eu vou passar vergonha, e vai ser difícil, vou passar vergonha, não. Quando eu foquei no real motivo, no real ponto de uma pregação, de falar com a igreja, pelas almas, quando eu foquei nisso, nas almas e na graça de Deus, eu mudei completamente, tanto as minhas pregações, quanto o meu comportamento. E o meu nervosismo, como consequência, diminuiu, a minha ansiedade, como consequência, diminuiu, e hoje, cada dia, vou melhorando pela graça e misericórdia de Deus. Foque na graça e nunca se esqueça que tudo é pela graça. Ninguém merece. Passando aqui no final do vídeo rapidinho para dizer para vocês, eu estou com um plano de fazer um vídeo mostrando como eu faço meus rascunhos. Se vocês quiserem, eu peço que deixem isso no comentário, se vocês querem que eu traga, como eu faço os meus esboços para as pregações. Esqueci de pedir no final do vídeo, deixe seu like aí, compartilhe, não se esqueça de se inscrever para me ajudar e que tudo seja em prol do reino e o nome de Deus venha a ser glorificado.